Bom dia a todos. Meu nome é Carlos Henrique Possebon e meu trabalho de conclusão de curso trata do desenvolvimento de uma ferramenta computacional para minimização de flexibilidade de estruturas usando otimização topológica e critério de ótimo. Meu professor orientador é o professor Daniel de Leon. A motivação para este trabalho vem da alta taxa de desenvolvimento que tem sido atingida por um número crescente de países e que traz à tona um problema já conhecido: a falta de recursos disponíveis no planeta para suprir a demanda que acompanha esse desenvolvimento. A análise de elementos finitos tradicional é capaz de mostrar o comportamento de uma topologia fornecida pelo usuário, mas não tem a possibilidade de sugerir outras alternativas. É nesse ponto que a otimização topológica pode provar-se útil. O objetivo do código desenvolvido neste trabalho é responder a seguinte pergunta: qual é a topologia ideal para minimizar a flexibilidade do domínio, dado uma porção máxima de volume a ser ocupado? É importante esclarecer o conceito de otimização topológica. Ela é a forma mais genérica de otimização estrutural. O seu principal diferencial está na possibilidade da sua variável de projeto tornar-se nula. Para treliças, essa pode ser a área de seção de cada membro da treliça, ou para um domínio contínuo, pode ser a densidade de cada elemento em uma malha de elementos finitos. Isso permite que a conectividade dos nós e seus elementos seja variável e altere a topologia da geometria. Essa é a principal vantagem que ela tem em comparação com a otimização de dimensão. Vale a pena citar também a otimização de forma, que costuma resultar em topologias muito parecidas com a original e requer a reconstrução da malha de elementos finitos a cada iteração. A maioria dos problemas de otimização topológica são de natureza não convexa, ou seja, possuem mínimos locais que podem não coincidir com o mínimo global da função dentro do intervalo aceitável para as variáveis de projeto. Devido às dificuldades intrínsecas associadas à solução desse tipo de problema, o melhor caminho é utilizar aproximações convexas destes, que irão possuir apenas um valor mínimo dentro do intervalo aceitável da variável de projeto. Porém, antes de definir o método para a aproximação convexa das funções, é preciso definir o problema de minimização a ser resolvido. Ele é composto por uma função objetivo g0, que deve ser minimizada. Podem existir também L funções de restrição, que impõem requisitos da topologia final. Todas as funções dependem da variável de projeto x, que neste caso é a densidade dos n elementos da malha de elementos finitos. Essa densidade deve sempre estar contida no intervalo entre x mínimo e x máximo. No caso do problema de minimização de flexibilidade sujeito a uma restrição de volume máximo, existe necessidade de apenas uma função de restrição g1 que irá impedir a topologia final de ultrapassar esse limite de volume. Já a função objetivo, comumente utilizada nesse tipo de problema, é composta pelo produto do vetor contendo as forças aplicadas em todos os graus de liberdade da malha, pelo vetor contendo os deslocamentos desses graus de liberdade. Depois do problema ter sido definido, pode-se partir para a escolha do método de aproximação da solução. Alguns dos métodos mais conhecidos são a programação linear sequencial, a programação quadrática sequencial, a linearização convexa, o método das assíntotas móveis e o método do critério de ótimo. Para este trabalho foi escolhido o método do critério de ótimo devido à maior praticidade para a implementação em MATLAB que ele oferece. Além disso, ele foi provado bastante eficiente para componentes isotrópicos e elásticos, como os tratados neste trabalho. É importante ressaltar que, caso mais de uma função de restrição fosse necessária, algum desses outros métodos teria de ser utilizado. No método critério de ótimo, assim como nos outros métodos citados, as funções objetivo e de restrição devem ser linearizadas. Isso é feito através de uma variável auxiliar y, que no critério de ótimo toma a forma da densidade do elemento elevado ao negativo de um parâmetro alfa. Este parâmetro deve ser sempre maior do que zero. Segundo Christian Clarbin, a função objetivo para um vetor de densidades qualquer pode ser aproximada através da seguinte forma, em que a derivada da função objetivo com relação à variável auxiliar é dada pelo negativo da densidade do elemento elevado a alfa mais 1, dividido por alfa multiplicado pela sensibilidade da função objetivo. Substituindo essa derivada na equação, tem-se que a função objetivo para um vetor de densidades x qualquer pode ser aproximada pela seguinte forma, em que o valor da função objetivo para a iteração atual é acrescido do somatório para todos os elementos do produto entre o componente b e a densidade elevada ao negativo de alfa, onde o componente b para cada elemento em cada iteração é dado pelo negativo de 1 sobre alfa multiplicado pela sensibilidade da função objetivo para aquele elemento e multiplicado pela densidade do elemento da iteração atual elevado a 1 mais alfa. Como o valor da função objetivo para a iteração atual é constante, a aproximação da função objetivo utilizada irá conter apenas o somatório. Esse somatório está sujeito à condição de a densidade de cada elemento multiplicada pela área de cada elemento ser igual ao volume máximo. Neste caso, a densidade age como a espessura da placa naquele elemento, variando entre o valor máximo e o valor mínimo.
Para problemas de otimização estrutural de larga escala, obter a solução deste problema resolvendo as equações não lineares e as desigualdades das condições KKT diretamente seria extremamente trabalhoso. Por este motivo, a dualidade de Lagrange aparece como uma forma mais eficiente de solucionar essas equações. A dualidade de Lagrange para este problema pode ser obtida somando a função a ser minimizada e a função de restrição multiplicada por um lambda. Dessa forma, é obtida uma nova função objetivo φ que leva em conta essa restrição de volume. Para encontrar o valor mínimo dessa função objetivo, podemos separá-la em n funções, uma para cada elemento, e igualar suas derivadas a zero. Quando a derivada da função convexa φj for igual a zero, sabe-se que a variável de projeto encontrada irá resultar no valor mínimo da aproximação da função objetivo. Quando os termos da derivada de φj são rearranjados, obtém-se uma forma de calcular o novo valor para a variável de projeto que será utilizado na próxima iteração. Caso o valor obtido esteja fora do intervalo de projeto definido pelas densidades mínimas e máximas, o valor será corrigido para essas densidades. Para evitar problemas de singularidade numa rigidez, recomenda-se sempre utilizar uma densidade mínima acima de zero. A fim de poder encontrar as densidades da próxima iteração, é necessária uma função para auxiliar no cálculo de lambda. Essa será a derivada de primeira ordem da função φ com respeito a lambda. Assim, para cada nova iteração k mais 1, um novo valor de lambda será obtido utilizando a função f0 do MATLAB e será alimentado para o cálculo das novas densidades. A formulação utilizada para este problema visa encontrar uma distribuição de material, representada pelos elementos em preto, e espaços vazios, representados pelos elementos em branco, que seja ótima para a minimização de flexibilidade. Esse tipo de formulação é propenso a apresentar uma instabilidade conhecida como tabuleiro de xadrez, que resulta em uma topologia de difícil manufatura dependente do nível de refino da malha de elementos finitos, já que a quantidade de espaços vazios é alterada de acordo com a quantidade de elementos na malha. Isso mostra que o problema de otimização com valores discretos não é bem posto, e, para sanar este problema, é utilizado um filtro de densidades, em que a densidade de um elemento é influenciada pela de seus vizinhos de acordo com uma média ponderada, onde o peso de cada vizinho é definido pela função W, que é recalculada para cada elemento. Essa função W compara a distância entre um elemento e cada um de seus vizinhos com um parâmetro de raio R definido pelo usuário. Quando um vizinho está a uma distância menor do que R do elemento, a função W irá resultar em um valor proporcional a essa distância. Caso contrário, terá valor nulo. O problema inerente ao filtro de densidades é que ele gera uma grande quantidade de elementos com densidades intermediárias entre o valor máximo e o valor mínimo, principalmente próximos de um tabuleiro de xadrez. Esse problema faz com que, em vários casos, a solução final do algoritmo não possua nenhuma topologia clara. O método SIMP reduz esse problema, tornando os valores de densidade intermediária mais caros para a solução final através da redução de sua contribuição para a matriz de rigidez. O grau em que essa redução acontece é definido pelo expoente Q. Como consequência, o algoritmo passa a evitar o uso dessas densidades intermediárias e dar preferência para valores mais próximos de 0 ou 1. Para utilizar as equações do critério de ótimo que foram mostradas, é necessário deduzir a sensibilidade da função objetivo. Essa dedução é condiciona o apêndice A e resulta nessa equação. A formulação do termo B pode então ser escrita da seguinte forma, em que a parte onde Q multiplica a densidade da iteração atual elevada a Q-1 é a aplicação do método SIMP. Agora, o cálculo de densidade para cada elemento para uma nova iteração pode também ser atualizado. Para manter a apresentação concisa, o slide não mostra correção para densidades fora dos limites. O estudo de caso para a validação da ferramenta construída será feito com base em uma viga biapoiada com uma força concentrada aplicada no meio da parte superior dessa viga. Será definido que a geometria do problema original possui 10 cm de altura e 60 cm de comprimento. E, para fim de redução do custo computacional na solução do problema, será usada uma simetria ao lado esquerdo da geometria, gerando este domínio. A malha de elementos finitos utilizada possui apenas elementos quadriláteros e bidimensionais, ou seja, 4 nós por elemento e 2 graus de liberdade por nó. Partindo para a sessão de resultados, a primeira análise realizada verificou se existia algum indício de dependência de malha na solução encontrada para diferentes níveis de refino. Isso é feito iniciando a análise com uma malha bastante grosseira e refinando até que o valor da função objetivo calculado para a topologia final apresente baixa variação entre os níveis de refino. Pode ser observado que, para a quantidade de elementos no eixo y acima de 15, existe pouca variação no valor da função objetivo. A topologia da estrutura também mostrou-se consistente em todos os níveis de refino. Também é necessário verificar se a solução aproximada que foi obtida pelo código apresenta a mesma topologia encontrada por outros autores quando as mesmas condições de contorno são aplicadas. Em 2001, o Sigmund publicou um trabalho em que aproximou a solução do mesmo problema e utilizou a mesma simetria ao lado esquerdo. As duas soluções visualmente possuem topologias idênticas. O parâmetro essencial para a geração de uma solução estável é o raio do filtro de densidades, que define o quão próximo um elemento deve estar de outro, a fim de que este influencie o valor de sua densidade. Encontrar o valor coeso para essa variável é de suma importância para que o algoritmo possa resultar em uma topologia ótima e coerente. Para uma malha de elementos finitos onde cada elemento possui um tamanho de 5 mm,
Foi inicialmente testado um raio de 4 milímetros. Como este raio é menor do que a distância entre os centros de elementos adjacentes, o filtro acaba não surtindo nenhum efeito e o tabuleiro de xadrez aparece. Isso mostra que, sem o uso do filtro de densidades, o código desenvolvido apresenta estabilidades numéricas manifestadas na forma de dependência de malha. Porém, quando o raio assume a dimensão de 8 milímetros, ele passa a englobar os vizinhos adjacentes ao elemento e também aqueles em sua diagonal. Efetivamente, o que ocorre é que o algoritmo faz com que o elemento em amarelo assuma uma densidade igual à média de seus vizinhos ponderada pela distância. A aplicação desse filtro aumenta a quantidade de elementos com densidade intermediária na solução, que é tratado pelo método SIMP. Assim, os elementos acabam sendo forçados a tomar valores mais próximos de 0 ou 1 e passam a formar uma topologia que não é influenciada pelo nível de refino da malha. Porém, quando R assume o valor de 25 milímetros, o elemento marcado em amarelo passa a ser influenciado por uma grande quantidade de seus vizinhos e pode-se perceber uma tendência de aumento na quantidade de densidades intermediárias na solução, mesmo com o uso do SIMP, chegando a descaracterizar a tendência esperada na solução. Isso mostra que, preferencialmente, o parâmetro R deve ser definido de forma a englobar apenas os vizinhos imediatos de cada elemento. Para a avaliação da influência de diferentes valores de Q na penalização de densidades intermediárias, o filtro de densidades foi desconsiderado do algoritmo. Isso foi feito para eliminar sua influência na presença de elementos com densidades intermediárias. Pode ser facilmente observado que o aumento do parâmetro Q resulta em uma menor quantidade de elementos com densidades intermediárias. A partir de Q igual a 2, a topologia final passa a exibir uma quantidade consideravelmente menor de elementos com densidades intermediárias quando comparado a uma topologia com pouca ou nenhuma penalização. Quando Q é igual a 3, pode-se identificar apenas alguns elementos de densidades intermediárias próximos aos locais com instabilidades numéricas, comumente tratados através do filtro de densidades. Para valores de Q superiores aos analisados, no entanto, o algoritmo passou a apresentar problemas de singularidade na matriz de rigidez. Por este motivo, foi escolhido o valor de Q igual a 3 para este problema. Conforme mencionado anteriormente, a variável auxiliar y usada para a linearização da função objetivo usa um parâmetro alfa, que deve sempre ser maior do que zero. Porém, a literatura consultada não sugere nenhum valor tipicamente utilizado para esse parâmetro. Por esse motivo, julgou-se interessante fazer uma análise da influência deles nos resultados. Para valores de alfa igual a 0,5 e 1, observou-se que a convergência ocorre de forma consideravelmente mais rápida, porém existe uma tendência maior à presença de mínimos locais na solução. Já para alfa igual a 2 e alfa igual a 3, as topologias resultantes são idênticas, porém, quando alfa igual a 3, a quantidade de iterações necessárias para atingir o mesmo resultado foi 38% maior que a quantidade necessária para alfa igual a 2, causando um aumento substancial no custo computacional. Por esse motivo, foi escolhido o uso de alfa igual a 2. Para a validação final da ferramenta de otimização topológica desenvolvida, é interessante aplicar diferentes condições de contorno para o mesmo problema e verificar a solução junto da bibliografia. Utilizando os mesmos parâmetros definidos para a viga bem apoiada, foi resolvido o problema clássico da viga engastada no lado esquerdo com uma força aplicada na extremidade direita. O algoritmo gerou uma topologia com distribuição de densidade bem próxima daquela encontrada por Sigmund de 2001, validando seu uso também para esse caso. Uma variação que pode ser introduzida na geometria mostrada no slide anterior é a adição de uma segunda força concentrada com sentido igual, porém oposto ao da força já existente. Esse estudo de caso é interessante, pois, com a adição de uma segunda força, a condição de equilíbrio pode ser atingida sem o uso do engaste à esquerda. Assim, espera-se que a topologia final não tenha nenhuma conexão com este engaste. Pode-se perceber que, tanto para Sigmund quanto para o código desenvolvido, a topologia esperada foi encontrada. Pequenas diferenças entre as topologias podem ter sido causadas por diferenças nos parâmetros utilizados em cada trabalho. Por fim, também foi analisada a proximidade da solução gerada no algoritmo de otimização com um exemplo de estrutura ótima do tipo Michel. Em 2004, Wenzel e Sigmund replicaram, em uma ferramenta computacional de otimização topológica para minimização de flexibilidade, a condição de contorno de dois apoios simples, um em cada lado do domínio, e uma força concentrada no nó central da malha. Comparando os resultados obtidos pelo autor com aqueles obtidos pelo código desenvolvido, nota-se que ambos possuem a mesma topologia, sendo que as principais diferenças estão no tamanho dos buracos que separam os membros. Quando os dois resultados são comparados com aqueles obtidos analiticamente por Michel em 1904, percebe-se que a principal diferença entre eles está na quantidade de membros conectando os pontos de aplicação da força aos arcos superior e inferior. Isso pode ser explicado devido ao fato de que uma das condições que Michel utilizou em seus cálculos analíticos foi que os membros da estrutura deveriam estar sujeitos a um único par de forças iguais e opostas, gerando apenas tensões de tração e compressão. Em um algoritmo computacional para minimização de flexibilidade, essas condições não são aplicadas. Pelos resultados apresentados, é possível concluir que, para os estudos de casos citados, a ferramenta de otimização topológica criada é capaz de atingir o seu objetivo de mostrar a topologia ótima dentro de um domínio bidimensional sujeito a uma condição de volume máximo. O método critério de ótimo, combinado a um filtro de densidades e ao método SIMP, provou ser uma ferramenta bastante poderosa na aproximação de soluções para o tipo de problema tratado nesse trabalho, desde que os parâmetros sejam ajustados para as condições de contorno utilizadas. Um dos próximos passos da linha de desenvolvimento desse trabalho é o uso de funções objetivo que visem resolver outros problemas tipicamente tratados utilizando o método critério de ótimo, como mecanismos flexíveis e condição de calor. Outra opção interessante seria a comparação das soluções obtidas com aquelas de outros métodos matemáticos de otimização, como o MMA e o SLP.
Muito obrigado pela atenção de todos.